Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Espero que estejam todos bem e que estejam ouvindo, né? O som, esteja tudo certinho aí. Como é que tá aí o som? Tá bom, né, pessoal? Tá normal, né? Então vamos lá, né? Vamos começar, já estamos na hora. Vamos fechar os nossos olhos e elevarmos o pensamento, mentalizando os espíritos amigos aqui nos amparando, nos aplicando passes, fluidificando a água que vamos tomar, abençoando o nosso ambiente, estimulando o que há de luz em nós, o que há de espírito imortal em cada um de nós, no nosso íntimo, a presença divina dentro de cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos de mais uma semana que está terminando, semana abençoada, semana de muitos estudos, de muitas vivências, aprendizados, crescimento. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos esta noite de estudo, dando o que temos de melhor em matéria de pensamentos, sentimentos, em matéria de palavras e emoções. Que a luz do Teu amor envolva todos os companheiros que estão nos seus lares, todos aqueles que estão no plano material e também os que estão no plano espiritual. São nossos irmãos, merecem todas as dádivas que o alto possa lhes fornecer, assim como qualquer criatura encarnada ou desencarnada. Que a luz do Teu amor, Senhor, envolva todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto e que todos nós possamos vibrar numa mesma sintonia de amor e de paz. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Alexandre Camargo, de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier e nós fazemos estudos todas as noites, né, de segunda. Temos o Livro dos Espíritos às 20 horas. De terça-feira, Os Mensageiros, de André Luiz, às 20 horas. Na quarta-feira, o livro Céu Azul, às 9 horas da manhã. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas. E sexta-feira, Missionários da Luz, às 20 horas, o livro que nós vamos dar continuidade na noite de hoje. Nós estamos então no 49º dia de estudo dessa obra, o livro de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. E nós estamos no capítulo 10, devemos terminar hoje esse capítulo, que fala sobre a materialização. Tá? O André Luiz ele queria informações, né, elementos assim, a respeito dos fenômenos de materialização que foram tão pesquisados, né, no século XIX e início do século XX, né, e que depois perdeu bastante a sua oportunidade de estudo, embora alguns grupos ainda fizessem e ainda fazem, né, trabalhos de materialização, que são trabalhos mais difíceis pela exigência de preparação, né, para médiuns e participantes, né, desses momentos, né? Então André Luiz ele queria ter mais elementos e o Alexandre, que é o instrutor dele neste livro, o levou a uma casa espírita. Na verdade era uma residência, tá? Não era uma casa espírita, mas era uma residência preparada, bem preparada para esses fenômenos, né, que iriam se dar, tá? E aí tudo preparado, né? Nós vimos nas últimas semanas a preparação para o início dos trabalhos, né? O início dos fenômenos de materialização. E até estava meio conturbado o ambiente, né? Os espíritos que comandam, né? O Calimério, que comanda a reunião para esses fenômenos, pediu que o Alexandre, né? E o André Luiz preparassem
que avisassem os encarnados para que eles não se concentrassem. Porque a concentração ali estava muito heterogênea, por falta de preparo espiritual, né, disciplina. Cada um fazia exigências a respeito de quem que eles queriam que se materializasse. Então, essa contradição entre os pensamentos estava atrapalhando o andamento da reunião, né? E aí o André Luiz e o Alexandre, eles moldaram, mais o Alexandre do que o André Luiz, né? Eles moldaram uma garganta ectoplásmica. Só para resumir rapidinho aqui, a gente já começa o assunto de hoje. Né? Porque eles retiraram um pouquinho do ectoplasma, da força mediúnica, que a médium já estava exteriorizando, a médium já estava em transe e estava expelindo o ectoplasma. E aí eles pegaram uma porção desse ectoplasma, o Alexandre, né? E chamou o André Luiz para eles plasmarem, né? O Alexandre começou a moldar um aparelho fonador, com as cordas vocais, tudo, né? Artificial, né? Moldado no ectoplasma, né? E parece que falei ontem, tá passando rápido o tempo, né? E aí o Alexandre conseguiu falar através da garganta ectoplásmica, de modo que todos na reunião, todos os encarnados conseguiram ouvir. Se deu o fenômeno que a gente chama de voz direta, que é aquele fenômeno que a voz vem do próprio ar, que os espíritos falam e todos ouvem, não precisa ser médium para ouvir. Né? Por quê? Porque é um fenômeno físico. Os sons são sons captados pelo nosso ouvido, porque, né, o ectoplasma ele faz a ponte entre o espírito e a matéria. Então ele soprando, ele falando ali no aparelho, os encarnados todos conseguiram ouvir. Aí ele pediu que eles evitassem se concentrar, que eles cantassem, né? Mas evitassem a concentração. E aí eles realmente começaram a cantar. E aí o último parágrafo que a gente estudou foi isso aqui, né? Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos no interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados, perfeitamente materializado. Quer dizer, melhorou o ambiente, os espíritos já estavam manipulando os fluidos, né? Aí os fluidos da força nervosa da médium, o ectoplasma da médium, os fluidos da natureza, né? E os fluidos dos próprios dos encarnados e dos próprios espíritos. Então, juntando todos esses fluidos, né, da médium, dos demais participantes, da natureza e dos espíritos, aí conseguiu-se a materialização. Tá? Certo, pessoal? Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam-na à forma do controlador. Tá? Veja bem. A médium, que é a doadora dos fluidos, tá? Né? O André Luiz percebeu que ela era o centro de todos os trabalhos que estavam sendo realizados ali. Ela era o núcleo que permitia, pela doação do ectoplasma, ela proporcionava aquele fenômeno. Alexandre, mas os espíritos amigos estavam ajudando, né? Estavam, um grande número de espíritos amigos. Então não era ela sozinha, ela era superentendida ali por um monte de espíritos amigos que estavam dando a base para o fenômeno, né? E aí o André Luiz percebeu que haviam cordões muito tênues, tenuíssimos, né, que ligavam a forma do controlador, quer dizer, fios que saíam da médium para
o controlador, para o Alencar, que era o controlador dela que estava sendo materializado, que estava perfeitamente materializado ali. Você vê a ligação dela, da médium, com o espírito que estava materializado, né? E quando tocávamos levemente na organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Veja bem, pessoal. Como havia essa profunda ligação entre a médium e entre a médium em transe ali, né? E o espírito que estava se materializando, se mexessem com um, o outro sentia. Se mexesse com o outro, um sentia. Quando eles tocavam de leve o corpo da médium ali, o Alencar materializado, ele ficava preocupado, né? E demonstrava evidentes sinais de preocupação, devido à ligação entre os dois. As sensações, naquele momento, estavam em comunhão, em ligação profunda ali entre a médium e o Alencar. Tá? Temos que lembrar que o ectoplasma é a força nervosa da médium, do sistema nervoso da médium. Então havia uma ligação muito profunda entre a mente, entre as forças nervosas da médium e entre o Alencar, né? Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes, que tentavam cumprimentar a entidade, diretamente o mensageiro materializado, repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. Você vê a falta de preparo, né, do pessoal, bem intencionado, mas um tanto despreparados, né? Quer dizer, os gestos incontidos de entusiasmo, o pessoal ficava tão entusiasmado, assistindo, né? E vendo o fenômeno, que queria cumprimentar diretamente a entidade, o mensageiro, o Alencar. Vocês gostariam de cumprimentar o Alencar? Ou vocês saíam correndo? O que vocês fazem aí? A turma aí que está assistindo. Vocês iam querer cumprimentar o Alencar? Ou vocês saíam correndo? Né? Ai, ai. De qualquer forma tem que ter sangue frio, né? A Fátima, eu beijaria a mão dele. A Selma ficava só olhando, né? Depende, né? Tem que ter sangue frio, né? Fala a verdade, né? Você vê um espírito materializado, a gente falar assim é fácil, né? A gente falar assim é fácil, mas deve dar uma sensação estranha, né? Você está diante de um espírito ali que apareceu ali. Lógico que todos que estão ali na expectativa e talvez muitos já tivessem visto outras entidades, né? Então aí fica mais fácil, né? A pessoa vai se acostumando com o fenômeno. Mas mesmo assim, né? Quem está indo a primeira vez, por exemplo, deve ser uma coisa fantástica, né? Deve ser muito interessante. Só que não era correto o que eles estavam fazendo, né? Porque esses gestos incontidos, seria melhor ficar só observando, né? Seria melhor ficar só apreciando, não querer tocar no espírito, tá? Então o André Luiz, ele percebeu que essas tentativas, elas repercutiam negativamente no corpo da médium. Ela sentia, né? Devia dar alguma estremeção ali, talvez, né? Então, vamos lá, né? O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Vê que coisa, né?
O Alencar ele chegou a conversar, uma pequena palestra, não é que ele fez uma palestra, uma pequena conversa, né? Entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Deve ter falado algumas coisas, né? De uma forma mais rápida, né? Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam o coração. Não era isso que mais impressionava André Luiz, né? Vamos ver o que impressionou ele. E sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano, quanto à fé religiosa, a filosofia confortadora da imortalidade e a ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Que legal, né? Você vê que o André Luiz ele percebeu a grandiosidade do fato, né? A beleza do fato, que era a realidade da materialização. Porque era a materialização, entre aspas, ali, né? Era a materialização de todos os anseios da humanidade no contato com o transcendente, as buscas religiosas, os grandes questionamentos da filosofia, né? Sobre a vida, sobre a morte, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. Quer dizer, seria a realização dos grandes sonhos da humanidade, da sobrevivência, da imortalidade da alma. Vocês entendem a importância disso? Dando novos rumos à fé religiosa, à filosofia, à ciência enobrecida. E na verdade isso aqui não é um sonho, isso aqui é uma realidade que ocorrerá, né? Isso aqui é uma possibilidade real, né? Para o futuro, né? Como os Espíritos falam, né? As esperanças no futuro humano, quanto à fé religiosa, filosofia, ciência, vai ser a grande revolução, né? O Chico Xavier falou isso, né? O Geraldinho Lemos ele conta, né, a respeito, né? Que vai chegar um momento que vai ser uma grande surpresa, que através de aparelhos que vão sendo desenvolvidos, tal, né? Vai ser uma grande surpresa, porque nós vamos, a partir de um certo momento, nós vamos começar a captar estações espirituais. A transcomunicação instrumental, aqui a gente está vendo um fenômeno de materialização, que indica a possibilidade de contato, através de uma médium, Mas o Geraldinho fala que o Chico comentava com ele, que chegaria um momento que essas grandes aí pesquisadoras e produtoras de aparelhos e tal, que elas conseguiriam começar a captar, elas conseguiriam captar as frequências do plano espiritual. Então imagens, sons começariam a ser captados e seria uma grande surpresa para toda a humanidade. Então quando isso ocorrer, talvez não estejamos tão distantes disso. Talvez não estejamos, né? Se a gente continuar nesse rumo aí de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, talvez não estejamos, né? Já tem, né? A Tânia Andreghetti colocou, já iniciou? Já, de certo modo, né? A gente vem acompanhando, eu desde a faculdade, assim, né? Eu me formei em 95, mas entre 90 e 95 eu participei de congressos, de transcomunicação, palestras, tem livros sobre transcomunicação. A Sônia Rinaldi aqui no Brasil tem feito um trabalho de estudos. O Dr. Hernani Guimarães Andrade, já falecido, foi um estudioso da transcomunicação. O Clóvis Nunes também, né? Na Bahia. E tem outras pessoas, nem espíritas, assim,
em outros países, né? Eu lembro que em Londrina foi uma estudiosa chamada Bárbara Ivanova, da Rússia, né? Que ela fez uma palestra, inclusive em Londrina, lá num cine-teatro lá de Londrina, né? Falando justamente sobre transcomunicação, entre outras coisas, né? O Fábio José Geraldo falou que ia ser em 2050, então não está longe, né? Então não está tão longe assim. Eu não lembrava de data assim, que bom que você colocou. Então não está tão longe assim, né? Quer dizer, daqui a pouco aí acontece alguma coisa. Nós estamos em 2023, né? Então isso vai gerar uma grande mudança, né? Nas perspectivas do nosso planeta, né? Então a transcomunicação instrumental né? Tem um livro, Os Espíritos se Comunicam por Gravadores, acho que é isso, do Peter Bender, né? E tem um casal também eu não lembro o nome deles agora, um casal na Europa também que estudou muito. Eles foram, inclusive, também para Londrina uma época. E tem um padre, François Brune, na França. Tem um padre também que escreveu um livro sobre transcomunicação. Um padre francês, padre François Brune. Dá para vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver. Tá? Então, tem muita coisa boa para vir, viu, pessoal? Tem muita coisa, a gente pode ter muita esperança que muita coisa legal vai acontecer. Muita surpresa vai acontecer ainda, né? Surpresas que vão abrir novos horizontes, né? Para desfazer do materialismo, desfazer, né? Toda essa descrença que ainda existe, né? A respeito da vida espiritual. Alexandre aproximou-se de mim e considerou: repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, que é o controlador da médium, né, o que está se materializando, né? Enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Então vamos lá, né? Vamos lá. Então olha só, né? O Alexandre está chamando a atenção no André Luiz e tal. André, você observou a grandeza do acontecimento? A médium desempenha o papel de entidade maternal. Então a médium ela está funcionando como se fosse uma mãe. Ela está doando fluidos. E tem uma certa similaridade com o processo de reencarnação, só que aqui é a formação de um filho de alguns minutos e não um filho que vai durar 80 anos. Entendeu? A diferença substancial é essa, assim, a diferença mais importante é essa. Aqui é uma criação de um filho para durar alguns minutos. Né? Mas o Alencar está sendo como que um filho para a médium, que está doando fluidos para a materialização. Inclusive a gestação, os espíritos dizem que é uma materialização de 9 meses. A gestação é um equivalente a uma materialização de 9 meses. Vocês entendem? Então, a médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Então é como se o Calimério doasse as forças positivas e a médium as forças passivas ou negativas, não negativa no sentido ruim, né? É positivo e negativo, no sentido de polaridades aí, né? Forças complementares, né? Então o Calimério seria a força positiva, a médium a força passiva, a força negativa, né? E o Alencar era o filho produzido temporariamente dessas duas energias aí, né? Certo? Ok, pessoal? Tá dando para ouvir direitinho? Tem gente reclamando do som.
É que depende da conexão, né? De cada região aí e tal. Mas está dando para ouvir? Tem alguém que está ouvindo direto, sem problema? Quem está ouvindo sem nenhuma interrupção, dá um ok aí. Tá ok, né, Marina Forte? É. Quem está ouvindo normalmente aí, levanta a mão. Só para a gente ver se está tudo ok, né? Porque quem não está ouvindo direito vai entender que é uma questão, não é da transmissão, né? É da região, é da retransmissão, né? Tá? Ok, pessoal? Então tá bom, vamos lá. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária, ou seja, da médium. Então, tudo que for surgir ali materializado nessa reunião serão filhas, entre aspas, filhos provisórios, filhas provisórias da força plástica, da força nervosa, da força exteriorizada da médium. Logicamente, com o conjunto, né, a somatória de todas as energias que estão sendo utilizadas. Tá? O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor desta reunião. Então aqui ele falou, né, o que a gente já comentou, né? Quem está conversando com os encarnados é o Alencar. Quem está pensando e falando e conversando é o Alencar. Mas os envoltórios dele não pertencem a ele. São nascidos da conjunção das energias passivas da médium com as energias ativas do Calimério. Tá? Como a gente já conversou, né? Certo? Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se forçarmos o médium em nosso plano, no caso é uma mulher, né? Seria a médium, né? Se forçarmos a médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Né? Aquilo que a gente já falou, né? Se eles mexem ali com a médium, o Alencar ele vai sentir. Né? Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Porque são forças nervosas da médium que estão exteriorizadas temporariamente, que ela vai reabsorver, que são imprescindíveis para ela. Se ocorrer qualquer acidente aí e as pessoas tentassem lhe agredir o Alencar materializado, poderiam esfacelar a médium que está em transe. Poderia ter consequências funestas, né? Certo? Perplexo ante o fenômeno, indaguei. Mas esta força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Não, replicou Alexandre, todos os homens a possuem, com maior ou menor intensidade. Né? Então essa força ectoplásmica é propriedade apenas de algumas pessoas? Tem gente que acha isso, que é só de algumas pessoas. Né? Tanto aqui nesse livro, quanto no livro Nos Domínios da Mediunidade, fica claríssimo. Porque eles falam exatamente a mesma coisa. Né? No outro livro, o Espírito Aulus explica, né, que essa força ela é de todos os seres vivos. É de todos os seres vivos. Só que varia o tipo de frequência dessa força em cada espécie, conforme o nível de evolução, de sublimação dessa força. Tá? Algumas pessoas têm a estrutura molecular, digamos assim, do ectoplasma
ela é um tanto diferenciada. Tem características mais diferenciadas. Nós não sabemos exatamente no que consiste essa diferenciação, mas a gente vai entendendo que é assim, né? Que tem certas pessoas que, porque isso tem uma questão genética, tá? Essa questão ela tem muito a ver com a estrutura genética nossa. Então tem organismos que conseguem produzir um ectoplasma de uma qualidade específica que pode se prestar a fenômenos muito interessantes. E também numa quantidade que pode proporcionar fenômenos também. Então tem uma questão qualidade e tem uma questão quantidade também, tá? Que nós vamos ter que pesquisar mais, vamos ter que entender melhor. A ciência vai precisar entender isso, tá? E até no livro Nos Domínios da Mediunidade, o Espírito fala, o Aulus explica, né? Que todos os seres têm o fluido vital, é o ectoplasma. Inclusive ele fala os raios vitais ou raios ectoplásmicos de todos os seres, né? Inclusive ele fala assim que a própria borboleta usa o ectoplasma nas transformações que ela passa, nas fases que ela passa, de lagarta, pupa, borboleta, né? Então, e é interessante que eu fui pesquisar, né? Até tu comentava no último estudo pessoal, na Casa Espírita, né? Eu comentava que eu fui ver os vídeos a respeito do ciclo, né? Das lagartas para virar borboleta, depende da espécie, tem peculiaridades, né? E aí peguei inclusive um documentário com vários cientistas explicando os processos e tal. E eu percebi que o pessoal estava rodeando muito, né? Eu percebi que eles estavam rodeando muito o assunto. E algumas substâncias são conhecidas, alguns processos são conhecidos. Mas o que eu ouvi eles falarem ali é que, na verdade, há um grande mistério ainda por detrás do fenômeno desse ciclo da lagarta, pupa, borboleta, tá? Foi o que eu entendi ali, que ainda há um grande mistério por detrás disso, que eles não sabem exatamente como se processa o fenômeno. E você viu o Espírito falando no livro do André Luiz lá, né? Falando que é com essa força que a lagarta... Quer dizer, é um dos casos, certamente, da natureza, né? Deve ter um monte de transformações cuja essência depende do fluido vital, já que a vida depende do fluido vital, né? Só que são detalhes de substâncias, de processos, né? que as espécies passam, que só a pouco e pouco a gente vai entendendo. Algumas coisas são já compreendidas, tá? Não vão achar que eu estou falando que é tudo espiritual, né? Eu estou dizendo que muita coisa já é compreendida, mas a essência do fenômeno deu a entender que, na verdade, os cientistas ainda não sabem como se processa, que há um certo enigma aí, né? E provavelmente tem a mesma relação com forças muito mais essenciais desses seres espirituais, porque somos todos em evolução, né? Mesmo os insetos, nós estamos reencarnando, né? Os insetos estão reencarnando, desencarnando, evoluindo sempre. É assim que vai aumentando a complexidade, né? Dos organismos e tal, ok? Então, né? Fecha o parênteses aí, né? Então, essa força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Não, explicou Alexandre. Todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. Aqui falou todos os homens, né? Nos domínios da mediunidade, fala que todos os seres vivos, tá? Então, aqui só foi o enfoque mais no homem, né? E aí depende, inclusive, você pode ter do ectoplasma, mesmo na fase hominal, você tem qualidades diferentes, né? De fluidos. Tem pessoas que têm fluidos mais pastosos, mais opacos, né? Pela condição ainda pouco evolutiva, né? Evoluída, né?
E outros já têm uma produção de ectoplasma já numa condição mais sublimada, né? Então depende da evolução, né? Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que este domínio exige santificação. Então, olha que interessante. Olha que interessante, né? O Alexandre falando para o André Luiz, olha, entretanto, nós temos que entender que o que a gente está vendo aqui, essa materialização, ainda não é uma possibilidade generalizada no planeta, não dá para a gente imaginar que todo mundo vai fazer materialização, não dá. Não é a nossa realidade ainda. Não é. E aí contradiz um pouco, né? O pessoal que fala assim, não, que vai desaparecer esses fenômenos, que vai isso aqui. Não é bem assim. Tá? Ocorreram, num certo momento, para pesquisa, para convencer as pessoas da realidade da vida espiritual, né? Fatos científicos, foi importante. Depois o Espiritismo adentrou no campo moral, de fraternidade, né? De auxílio, de caridade, tanto material quanto espiritual. Se desenvolveu aqui no Brasil maravilhosamente, as casas espíritas, as federações. No mundo inteiro hoje tem casas espíritas, né? Mas o futuro, pelo jeito, demonstra que nós teremos muita coisa ainda. Entendeu? Então não é porque é coisa do passado que não vai acontecer mais, não. Deve acontecer muito mais do que já aconteceu. Só que aqui o Alexandre está dizendo, né? Você sabe que este domínio exige santificação. Então vai exigir melhoria moral da humanidade, preparação, para que nós tenhamos um contato com o plano espiritual muito mais favorecido, muito mais constante, muito mais presente na nossa vida. Nós não sabemos exatamente se vai ser só por aparelhos, ou provavelmente não, vai ser por aparelho, vai ser pela mediunidade, né? Através de médiuns de ectoplasmia, vai exigir elevação, né, Lúcia? Entendeu? Então, hoje ainda não dá, né, para a gente esperar disso, né? O homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Então, olha só, né? O Alexandre fala, o homem não abusará neste setor do progresso espiritual, como a gente vem fazendo na questão da evolução material, né? No caminho da evolução material tem se cometido muitos abusos, por falta de uma ética, né, de um entendimento, uma bioética, né? Tem várias questões, nem vamos entrar aqui, né? Mas tem se abusado muito no campo material. Aí o Alexandre fala, no campo espiritual, não, o homem não abusará. Né? Então, no campo material, a gente transforma prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Mas com relação às dádivas espirituais, isso não vai acontecer. Os espíritos não vão permitir que isso aconteça. Tá? Meu amigo, neste campo de realizações sublimes, a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. Estão vendo? Quer dizer que a própria inferioridade nossa, ou do ser humano, né, as próprias limitações nossas, elas nos incapacitam para nos aventurarmos nesse terreno, que nós não obteremos resultados através de aventuras nesse terreno. Nós não vamos abusar, até porque os espíritos amigos
não darão base a quaisquer aventuras nesse terreno. Porque aqui você vê que o trabalho está sendo feito com a anuência e com o amparo, com a seriedade de todo um grupo. Certamente porque os encarnados são sérios, embora ainda precisem de certos valores, de certos conhecimentos, mas devem ter uma atitude muito correta para ter um amparo tão bom assim, né? Agora, grupos mais levianos, grupos audaciosos e ainda pouco elevados não encontrarão respaldo da espiritualidade, né? Para realizar aventuras nesse campo aí, né? Então o mal mantém-se limitado por si mesmo, pela sua própria incapacidade, entendeu? Certo? Impressionado com as maravilhas sob meus olhos, notei que ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores, à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Olha que interessante, né? O André Luiz ficou impressionado, né? Porque o Alencar, né, e o Calimério, eles materializaram mãos e flores, à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Né? Deve ter aparecido ali uma mão segurando uma flor, mãos e flores, né? Os espíritos, eles até nos domínios da mediunidade, acho que tem um exemplo assim, tem um exemplo acho que no final do livro, se eu não me engano. Eles, nessas reuniões assim, às vezes eles deixavam um caldeirão com parafina. Um caldeirão com parafina, né? E aí o que eles faziam? Eles pegavam, eles moldavam com o ectoplasma. O espírito, por exemplo, ele fazia uma luva de ectoplasma, então ele colocava a mão dele numa luva ectoplásmica e enfiava no caldeirão fervente de parafina. E aí, quando ele tirava, né? Ele tirava a mão e ficava um molde em parafina que surgiu ali sem que nenhum encarnado tivesse feito nada, né? Vocês entendem? Aí ficava lá a mão, isso eu tenho registrado, né? Faziam isso com flor também, né? Você vê que legal, né? Então tem vários registros na história desse tipo de fenômeno, né? Tá? Certo? E eram como que mensagens de comprovação, né? Da presença deles ali, da realidade do fenômeno, né? Vamos ver se a gente consegue terminar isso aqui. Tem mais 10, só tem mais 10 aqui pra gente acabar, tá? Reinava grande alegria entre todos, com exceção do Sr. P. O Sr. P é aquele que chegou, que tinha bebido antes da reunião, e aí eles tiveram que isolar ele, né? Porque os fluidos que ele estava emitindo poderiam acabar com a reunião, né? Então todos estavam alegres, né, com o que estava acontecendo, com exceção do Sr. P, que revelava intraduzível mal-estar, sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. Né? Então ele não estava muito bem, não. Ele não estava bem. Estava neutralizado ali pelos espíritos amigos, né? Para que ele não prejudicasse. Mas aí ele tinha que ficar curtindo o estado que ele mesmo criou, né? Então acho que ele não estava bem porque ele estava ali isolado e ao invés de receber o auxílio para ele ficar bem, tiveram que isolar ele, né? Depois vão ajudar ele certamente, mas, né? Cada um vai viver no clima que cria para si mesmo, né? Não tem conversa, né?
Certo? Vamos lá. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. Né? Então você vê os espíritos ajudaram, né? Após os júbilos, né? A alegria ali e o agradecimento a Deus, né? Dos fenômenos obtidos, né? Então muitos foram ali ajudar para a reintegração da médium ao seu patrimônio psicofísico. Certamente as energias, né, que foram utilizadas, né, que ela precisava reabsorver essas forças, que são forças nervosas, né, essenciais, né? Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Quer dizer, a conclusão do André Luiz, né? Ele estava cheio de alegria, só que ele achava que para tamanhas manifestações de serviço e bênçãos sublimes, os encarnados demonstravam muito pouco entendimento diante do fato, né? Então isso impressionou ele também, né? Semelhava-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. Francamente, estava desapontado. Né? Então os encarnados pareciam crianças afoitas, né? Estavam mais interessados no espetáculo que nunca viram do que de se consagrarem, né? De, puxa vida, né? É verdade isso tudo. E vamos trabalhar, vamos estudar, vamos, né, criar condições para novas bênçãos, tal. O André Luiz estava desapontado, né? Porque não era isso que ele via, né? Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem. Né? Você vê que coisa, né? Então ele pensava, né? De si para consigo, né? Tanta gente trabalhando, né? Tanta gente se esforçando por causa de meia dúzia de pessoas que parecem distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem. Porque veja bem, pessoal, você participar de uma reunião assim, você frequentar um centro, não quer dizer necessariamente que você é alguém que quer servir a causa da verdade e do bem. A grande maioria das pessoas quer se beneficiar do que reuniões assim podem proporcionar, ou as casas espíritas podem proporcionar, mas muito pouca gente está disposta a servir da causa da verdade e do bem. Se candidatam a serem ajudadas, não se candidatam a ajudar. Tem uma grande diferença aí, né? Se candidatam a serem beneficiários de tudo que os espíritos possam fazer por elas, mas não estão se candidatando a ajudar, a gerar benefícios, a divulgar a causa da verdade e do bem, né? Aí é outros 500, né? Aí é pouca gente, né? E o André Luiz percebia isso, né? Ele sentia isso nas pessoas, que não havia essa disposição, na verdade, né? Expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo: e Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus, que não o compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Boas questões, né? Bons questionamentos esses do Alexandre, né? Diante do André Luiz, dos questionamentos do André Luiz, né? Falei, e Jesus? Você acha que ele trabalhou somente para os galileus ali? Não, trabalhou para os samaritanos, para os judeus. Não, não é isso.
O que está querendo dizer assim, você acha que o que ele fez para os galileus, para os judeus, os samaritanos e para todas as pessoas da região, foi só para aquelas pessoas que ele fez? O que ele ensinou no Templo de Jerusalém, ou em qualquer cidade ali por perto, foi só para aquela região? Ou foi para toda a humanidade? Né? Não, meu amigo, convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Olha que coisa, né? Forte isso, né? Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Como assim, né? Para a humanidade inteira? Porque as coisas têm repercussões muito maiores do que a gente imagina. Ao longo do tempo, dos anos, das décadas, ao longo das encarnações. A lei de causa e efeito. Nada se perde do bem e do mal que a gente faz. Existem... É como uma pedra que você joga num lago, né? Que ela tem aquelas ondas, aquelas ondulações que vão longe ali, né? Então cada atitude é uma pedrinha que você joga ali que tem aquela repercussão que se expande ali pelo lago afora, né? Ao longo do tempo. Então é para a humanidade inteira, né? Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá seu tempo, nada se perde. Vamos analisar o seguinte, pessoal. Vamos analisar. Nós não estamos estudando isso aqui? Nós não estamos estudando uma materialização num local obscuro, numa cidade, né? Num grupinho ali de meia dúzia de pessoas que foi feita algumas décadas atrás e que talvez muito pouca gente tenha participado ou ficado sabendo. E nós não estamos aqui falando para o planeta inteiro através da internet, vamos dizer assim. Para quem queira ouvir, né? O material gravado vai ficar aí ao longo dos anos, hein? Vocês entendem a dimensão que as coisas podem tomar? Assim como 2000 anos depois nós estamos falando de Jesus ainda. Né? O verdadeiro bem, ele resiste ao tempo. Ele resiste ao tempo. A mensagem do bem resiste ao tempo. Né? Então, não é? Essa simples constatação aqui, nós estamos estudando. Quer dizer que não foi para aquela meia dúzia de pessoas. Lógico que o André Luiz ele ajudou para isso, né? Porque ele levou essa informação para o Chico Xavier transformou em livro, né? Mas, ok, né? É o trabalho que muitos médiuns e espíritos fizeram, estão fazendo, né? Então nada se perde, né? Tudo produzirá no seu tempo. Né? O que nos importa é a prática do bem. É a semeadura do bem. Isso é o que nos importa. A germinação, o crescimento e os frutos pertencem a Deus. A nós, o que vale é sairmos semeando, né? Fazermos o bem. Cada atitude é uma semente que a gente lança. Cada pensamento que a gente cultiva é uma semente. Cada palavra é uma semente, né? E sorrindo rematou depois de longa pausa. É verdade que você no mundo foi médico, sempre interessado em ver o resultado do seu trabalho. Normal, né? Seja como médico ou qualquer outra profissão, professor, né? Qualquer profissão. Você quer ver o resultado do seu trabalho. É normal, né? A gente quer ver as pessoas melhorando, a gente quer ver a cidade melhor, a gente quer ver o resultado do nosso trabalho, né? Mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo. E recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra.
né? Olha que coisa, né? Porque não se esqueça que as sementes, porque eles colocavam sementes, né? Enterravam ali junto com nos sarcófagos, né? As propriedades, os bens ali dos faraós, e, né? E sementes também que colocavam ali com determinados significados, né? E que os homens encontrando esse material certamente andaram usando para replicação genética por mudanças, eu não sei exatamente, porque não é minha área, né? Mas o Alexandre está dizendo aqui que essas sementes que foram encontradas estão começando a produzir maravilhosamente no solo da Terra, né? Então, né? Então não adianta a gente se impacientar que coisas que estão há milhares de anos ocultas começam a vir à tona e tem um efeito muito benéfico, né? Certo, pessoal? Acabamos por hoje, então. Finalizamos aí nosso estudo. Semana que vem a gente entra em novo capítulo, tá? Semana que vem nós começamos aí um novo capítulo nesta obra. Vamos fazer a nossa prece final, né? Agradecendo também por nossa vez a dádiva que temos de entrarmos em contato com essas informações, entrarmos em contato com essas vivências espirituais que foram feitas com tanto carinho dos encarnados e dos desencarnados. Espíritos amigos que deixam afazeres muito importantes para virem derramar sobre o nosso planeta as linhas mestras de uma nova humanidade, de um novo mundo, que estão sendo preparadas, que estão sendo construídas, as bases sólidas para o amanhã espiritual do planeta. Que nós também façamos parte desse grande batalhão de seres que se movimenta em prol da regeneração do planeta, em prol da mudança, em primeiro lugar de nós mesmos, e também do nosso círculo de pessoas, de todos aqueles a quem pudermos ajudar. Obrigado, Senhor, por tudo e dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença de vocês, pela amizade, pelo carinho, pela participação, tá? Então, um grande abraço, um excelente final de semana. E na segunda-feira estaremos juntos novamente às 20 horas, tá bom? Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, né, que é um grupo só de links, que a gente coloca os links do estudo ao vivo e também os links do YouTube, que é onde a gente coloca o material gravado, né, em playlists, né, onde vocês podem ouvir dos anteriores. Então, aqui tem o QR Code para vocês digitalizarem e entrarem diretamente no grupo. É aberto. Não tem conversação, porque a gente não faz a moderação ali, mas vocês vão sempre receber os links dos estudos, tá? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.